Amém. Pode aplaudir com alegria. Querido irmão, querida irmã, abra sua Bíblia ou acesse Evangelho de Mateus. Nós leremos nessa noite, capítulo 25. A gente lê do verso 31 ao verso 33. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nessa noite, do 31 ao 33. Diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante do Teu Evangelho. Mais uma noite, a gente como comunidade, a gente roga pela iluminação do Teu Espírito, para entendermos as Tuas palavras, Senhor. Nos ilumina nossa mente, nosso coração, para que a gente saia daqui convictos daquilo que o Senhor tem para nós enquanto missão, enquanto igreja, e que o Senhor nos capacite, na força do Espírito, para cumprirmos aquilo para o qual o Senhor nos chamou. É o que eu peço por mim, por todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já deve ter ouvido aquele ditado que diz o seguinte, que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Ninguém mete a colher. E também tem um outro, né? Que roupa suja, você lava em casa. Roupa suja, você lava em casa. É isso aí, existem certas coisas, certas fronteiras que a gente, de maneira saudável, a gente deve manter para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde emocional. E isso vale também para nós enquanto nação, enquanto país, enquanto Brasil. A gente sabe que agora, dia 1º de agosto, ao que tudo indica, seremos tarifados em 50%. Tudo aquilo que é trazido, né, para cá dos Estados Unidos da América. A gente sabe também que independente de qualquer posição política que você venha a ter, a gente sabe que dentre tantas coisas, inclusive especulação na bolsa de valores, que essa taxação é uma chantagem política dos Estados Unidos para interferir na nossa política nacional. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode achar o STF legal, você pode achar uma porcaria, você pode gostar da decisão A, desgostar da decisão B, você pode achar o que você quiser. Mas independente da tua linha política, nós devemos assumir aqui em consenso, o que me parece absolutamente razoável, que os problemas do nosso país resolvemos nós. Roupa suja, a gente lava em casa. Questões da nossa brasilidade, do nosso país, resolvemos os brasileiros, sem nos submetermos a nenhum tipo de chantagem de uma outra força, de um outro Estado-nação. E a gente está vivendo esse dilema no nosso país, essa pressão no nosso país. O que isso tem a ver com o texto, pastor? Talvez você esteja se perguntando. Eu creio que tem tudo a ver com o texto. Tudo a ver com o texto. Porque o texto diz que um dia, nós seremos julgados diante de Deus. E esse julgamento que vai acontecer, à luz daquilo que a gente vê aqui no capítulo 25, que Jesus está nos ensinando, não é um julgamento
a partir de uma perspectiva da nossa individualidade. Ele não vai chamar assim, ele não está dizendo que ele vai chamar, Sônia, sua vez, vem aqui ser julgado. Gigante, sua vez, vem aqui ser julgado. Leozinho, chegou a tua senha aí, pode vir aqui ser julgado. Não, ele fala assim, que as nações serão julgadas. As nações serão julgadas. Os modos de vida social, como a gente constrói uma sociedade, isso vai estar em juízo diante de Jesus. E isso significa uma coisa que para mim me parece muito clara e evidente nas Escrituras, e que talvez você já tenha percebido, mas eu quero reforçar, que a partir de uma percepção bíblica, não existe uma cultura de Deus. Não existe isso. O que existe é uma valorização da pluralidade cultural. Por isso que Deus, em Jesus, vai julgar nações, sociedades. E essas sociedades, essas nações não são todas iguaizinhas. Elas são diferentes. Mas mesmo nas suas diferenças, elas podem ou não ser encontradas dignas diante de Jesus, naquele dia desse juízo. E textos como, por exemplo, Apocalipse 14:6, dentre inúmeros outros, eles vão insistir na ideia de toda nação, tribo, língua e povo. Ou seja, meu irmão e minha irmã, essa glória que a gente anseia, esse céu que a gente vislumbra, que a gente tenta imaginar, ele não é um lugar onde todo mundo é igualzinho. Ele é um caldeirão cultural. Tem gente de todo tipo, tem comida de todo tipo, tem jeito de viver de todo tipo, dentro dessa perspectiva escatológica, porque são muitas nações, são nações, tribos, línguas, povos. E isso significa e deve significar para a gente, para todos nós aqui, que nós, enquanto discípulos de Jesus de Nazaré, e simultaneamente brasileiros, nós estamos autorizados, mais do que autorizados biblicamente, a valorizar a nossa brasilidade, a valorizar a nossa cultura, a valorizar o nosso modo de ser cidadão no nosso país. E nós, portanto, temos que refletir e pensar que o fato de nós sermos brasileiros, com todas as contradições da nossa nação, com todos os problemas da nossa nação, com todas as qualidades da nossa nação, com toda a cultura plural, inclusive da nossa nação, isso tudo tem que ser valorizado, tem que ser querido por nós, tem que ser amado por nós. Porque a gente não pode ser uma republiqueta. A gente não pode ser uma república de bananas, né, como se diz, né? A gente não pode abrir mão da nossa soberania. A gente não pode abrir mão da nossa brasilidade. A gente não pode relativizar isso em hipótese nenhuma. E à luz desse Deus que vem julgar nações, um dia a nossa nação, o povo lá de Osasco vai chegar diante de Deus. E a nossa cultura tem que ser valorizada. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que você tem que ter orgulho de quarta-feira comer feijoada. Você tem que ter orgulho da nossa música. Inclusive, eles fizeram um sambinha aqui em um dado momento. Isso é a nossa música. Essa música brasileira. A gente tem que ter orgulho até da nossa tradição enquanto futebol. Eu não sei você, mas eu sou daquele que quando chega a Copa do Mundo, rapaz, eu sofro. Parece que parece que é minha família que está lá jogando. E eu fico lá, a Aline fica doida comigo. Porque acaba o jogo e eu fico em todos os programas de esporte assistindo até o último segundo. Até não ter mais o que discutir. A gente tem que valorizar a nossa tradição, a nossa cultura, nosso país, nosso povo, nossas pessoas. Nós somos pessoas que gostamos de alegria,
nós somos mais quentes na relação, nós somos mais simpáticos. Eu não sei se você já ouviu falar em gente de outros países, principalmente frios, muito frios, né? Você sente, sabe, uma dificuldade na relação, as pessoas são mais secas, elas são mais na dela. Nós não. Nós somos um povo que a gente gosta de amizade, a gente gosta de festa, a gente gosta de praia, a gente gosta de sol, né? Inclusive o Gílio, a família, né? Gosta de praia, de sol nas férias. A nossa literatura é maravilhosa. Machado de Assis é nosso. Adélia Prado é nossa. É a nossa música. A bossa nova, gente. A gente importa a bossa nova, é uma joia raríssima, construída, gestada aqui, com brasilidade, com swing, com samba, misturado um pouquinho de jazz. A gente produziu isso. A gente tem que ter orgulho dos nossos músicos, né? Da nossa tradição musical, da nossa música popular brasileira, da pluralidade cultural dentro do país, como eu disse. Poxa, a gente viaja para um lugarzinho do Brasil, é totalmente diferente do outro, porque tem muitas facetas, tem muito jeito de viver. A gente tem o privilégio nessa comunidade de ter recebido agora, recentemente, irmãos queridos do Rio de Janeiro. Nossa, tem coisas da tradição do Rio, comidas, jeitos interessantíssimos. Essa é a nossa brasilidade, nós somos brasileiros. E o jeito da gente entender a missão da igreja, meu irmão e minha irmã, como que nós fazemos missão, como que a gente se coloca no mundo enquanto igreja, povo de Deus, para cumprir aquilo que Deus nos chamou, até o dia que a gente vai ser julgado, para ver se a gente fez um bom trabalho ou um mau trabalho. Esse elemento que eu estou dizendo e valorizando aqui, isso passa, influencia o jeito que a gente pensa a missão. Há um tempo atrás, mas ainda vigente, missão, fazer missão, era sinônimo de colonização. O norte global, e aí eu estou me referindo à Europa, eu estou me referindo aos Estados Unidos da América, eles entendiam que levar o evangelho significava, sabe o quê? Não era levar a boa notícia do evangelho, era levar a cultura deles para cá. Era colonizar a gente, colonizar o nosso pensamento, influenciar nos nossos gostos, relativizar a nossa cultura, relativizar a nossa música. Não à toa, inclusive a gente está organizado desse jeito. Esse tipo de arquitetura que a gente está configurando, isso aqui é uma coisa europeia. Esses bancos, hoje não é banco, aqui é cadeira, mas a maneira como isso tudo está organizado de um jeito em que a gente foi influenciado lá pelo norte do mundo. Nós, enquanto brasileiros, quando a gente chegava, não sei se ainda tem isso, missionários vão para tribos indígenas, elas foram muitas vezes com a intenção de levar essa arquitetura para a igreja do indígena, sem respeitar a cultura dele, levando, sabe, pão puma e suco de uva para fazer ceia. Não tem uva na tribo indígena, não tem pão puma na tribo indígena. Não, mas é o jeito certo, é o nosso jeito. Isso tudo num tom de superioridade, como se a minha cultura fosse melhor do que daquele povo que eu vou evangelizar. É claro que nesse processo todo tem piedade, tem gente piedosa, tem gente querida, tem gente amável, mas há, nesse processo ao longo das décadas, dos séculos, a soberba. Isso evoluiu um pouquinho depois para uma coisa que a gente chama, em teologia da missão, de inculturação. Inculturação, que é entender o evangelho como uma sementinha que vai sendo regada e vai crescendo dentro de uma determinada cultura, mas ainda assim essa possibilidade também, ela é cheia de uma certa assimetria, porque o missionário que vai também tem um ar superior, como se ele detesse ali mais sabedoria do que aquele povo que está sendo alvo da evangelização.
Eu acho que à luz do texto que a gente está lendo, o texto que mostra para a gente o dia em que Jesus vai nos julgar enquanto nações, eu acho que o grande critério para a gente poder pensar a questão da missão, nada mais é do que o amor concreto. O amor concreto. Não tem jeito melhor para fazer a missão de Deus no mundo do que amando concretamente. A gente cria um monte de parafernália, a gente complica, sofistica, a gente deixa a nossa arrogância, a nossa prepotência falar mais alto, mas no final das contas, o dia que nós como nação estivermos diante de Deus, Ele vai falar e usar como critério para nos avaliar o amor concreto. É isso que no final das contas importa. E o que isso tem em relação com o nosso país, com o nosso Brasil, com nós enquanto nação? O que significa, meu irmão, fazer missão no nosso país? É isso que eu quero falar um pouquinho com você nessa noite, à luz desse texto. Em primeiro lugar, eu penso que nós fazemos missão, nós fazemos a missão de Deus no nosso país, que é onde Deus nos colocou, onde nós estamos, em primeiro lugar, amando a nossa brasilidade. Não dá para trair a nossa cultura para fazer missão no nosso país. Não dá para a gente se sujeitar a uma outra cultura e a gente agir, sabe, como se a gente fosse meio vira-lata. Puxa vida, eu não sou tão bom assim. Não. Para a gente fazer missão, enquanto brasileiros, enquanto osasquenses, eu não sei como que chama quem nasce em Carapicuíba, eu sei que tem gente de Carapicuíba aqui, alguém sabe aí? Carapicuibano, é isso aí, sabe? Enquanto gente de Caucaia do Alto, que tem gente aqui da igreja de Caucaia do Alto, e gente de Barueri, a gente tem que amar a nossa brasilidade. Nós temos que amar o nosso cachorro quente. Nós temos que amar o nosso calçadão de Osasco. A gente tem que amar o lugar onde nós estamos, onde nós vivemos. Nós temos que amar a nossa cultura. Nós temos que amar o nosso jeito, nós temos que valorizar isso. Nós temos que amar o nosso país, meu irmão e minha irmã. Porque sem a gente amar quem a gente é, como que a gente vai fazer a missão de Deus no mundo? Se Deus nos colocou aqui, é óbvio que Deus, Ele não cabe em nenhum tipo de cultura. Como eu disse, Deus um dia vai chamar nações. Mas essas nações, eu penso que cada uma delas, cada indivíduo que as compõe, tem que valorizar a sua própria cultura. Porque de alguma maneira, no mistério divino, a nossa cultura, ela reflete o mistério de Deus, a graça de Deus. E nós devemos valorizar isso. Deus não nos induziu, não deseja, não quer que a gente destrua a outra cultura, porque uma cultura é de Deus e a outra não é. Estão entendendo? Deus, Ele não deseja isso, Ele nunca desejou isso, Ele nunca quis isso. É óbvio que em cada cultura tem um monte de coisa para ser consertada. Mas Deus não elegeu uma cultura superior às demais culturas para essa, de um modo imperialista, detonar todas as outras. Portanto, nós, enquanto brasileiros, osasquenses, carapicuibenses e baruirenses e não sei lá como que a gente chama todos, mas você tem que saber como que você fala o seu. Você tem que valorizar, você tem que amar as suas tradições, suas raízes, quem você é. Lá na roça, né, eu vejo a Má, por exemplo, né, que tem parentes lá no interior de Minas Gerais, o gosto, a beleza, a valorização da terra de onde ela veio. É isso, ter orgulho, é o nosso país. É o nosso país, é a nossa cidade. Vocês sabem que eu passei por uma metamorfose muito interessante. Quando eu comecei a pastorear essa comunidade de fé, a minha relação com a cidade de Osasco, ela mudou.
porque, puxa, eu comecei a viver Osasco, sabe? A visitar a casa de vocês nas vielas de Osasco, nos bairros de Osasco, a sentir o peso da responsabilidade de pastorear uma comunidade em Osasco, de entender que isso tem que ter contribuição para com a minha cidade. Então, a gente precisa sentir isso. Só que às vezes a gente lida de um jeito estranho. O Ariano Suassuna tem um videozinho dele muito interessante, em que ele conta que um dia ele estava, eu acho que era um coquetel após quando ele foi inserido na Academia Brasileira de Letras, um momento importante, né? E ele diz que, normalmente, quando ele vai nessas coisas chique, coisa do Ariano, quem já assistiu os causos do Ariano Suassuna sabe o jeito dele contar, eu jamais vou reproduzir com o tanto engraçado que ele é. Mas ele fala que quando ele vai em coisa chique, ele fala que ele vai, em casa, ele come, para depois só fingir que come lá, porque as coisas são muito finas, tal, né? Aí nesse dia ele esqueceu, acho que ele estava nervoso com a coisa da Academia Brasileira de Letras, de ser chamado lá, não comeu nada. Aí chegou o dia lá do evento, teve o coquetel lá e começaram a passar uns salgadinhos, uns negócios. E ele fala que ele juntou assim, um monte de salgado, assim, de tanta fome que ele estava, de um jeito, segundo ele mesmo, bem mal educado. E aí um rapaz que estava lá perto falou: "Ô Ariano, você sabe o que você está comendo, né? O que você está, esse negócio que você está com tanto gosto aí, né?" Ele falou: "Olha, não sei, né? Não é com tanto gosto, é mal educado mesmo. Eu estou pegando porque eu estou com fome." Então isso daí foi inventado pelos americanos e foi criado lá em Bahamas, né? Ele é mesmo, tal, não sabia não, tal. Aí uma mulher bem daquelas metida besta, bem chique, assim, virou para ele e falou assim: "Ô Ariano, você já foi para Disney?" Aí ele falou assim: "Não, eu nunca nem saí do país, nem do Brasil, né? Nunca saí do Brasil, né?" Aí ele: é?" Aí ele conta que a surpresa de saber que ele não tinha ido para Disney foi tamanha que parecia assim uma decepção. Como que você, o Ariano Suassuna, na Academia Brasileira, não foi para Disney, né? Aí ele achou estranho aquela mulher, tal, ficou na dele. Aí daqui a pouquinho chegou um outro cara na mesma rodinha e conversa vai, conversa vem. E ela virou para ele, para esse outro cara e falou assim: "Você foi para Disney?" Aí o Ariano fala assim: "Gente, essa mulher ela divide a raça humana, sabe, entre os que foram para Disney e os que não foram para Disney, né? Então, o que é isso, sabe? É a valorização de uma coisa que não é nossa. E o nível da valorização é tamanho que você divide os seres humanos entre quem foram para a Disneylândia e quem não foi para a Disneylândia. E o Ariano, daquele jeito, fica indignado com isso, que fala assim: onde já se viu achar que ir ou não ir para a Disneylândia é o critério para saber se você é ou não é alguma coisa? Somos brasileiros, a gente come feijão com arroz. Come um feijãozinho com arroz. A gente gosta de ovo estralado. A gente tem o nosso jeito de fazer a nossa carninha nos bloquinhos, nas lajes do país. E a gente é feliz com a nossa cultura, com a nossa tradição, com o nosso jeito, com a nossa música, com a nossa alegria. Nós somos brasileiros e nós temos que nos orgulhar de sermos brasileiros, nos orgulhar de sermos osasquenses, nos orgulhar de ser quem nós somos. Se não tiver isso, não tem como a gente fazer missão de Deus, porque Deus, Ele nos colocou numa cultura, Ele nos colocou numa nação, Ele nos colocou num povo, e a gente precisa amar quem nós somos, para a gente poder pensar a missão de Deus. Nós também fazemos missão querendo o melhor para o nosso país. Nós fazemos missão querendo o melhor para o nosso país. E o que isso significa? Ou melhor, o que isso não significa? Isso não significa teocracia. A gente não quer que todo mundo no país, que o Estado seja um Estado evangélico, para a gente fazer missão na nossa nação. Não é isso que se trata. Nós não queremos idealizar a política, achar que a política vai resolver todos os nossos problemas e ficar idealizando e romantizando. A gente não quer tampouco romantizar algum tipo de sistema econômico.
A gente não quer romantizar nada disso. Querer o melhor para o nosso país, de um jeito bem prático para nós, que temos esse texto como a nossa tradição, significa querermos amor concreto, amor na vida, amor palpável. Em outras palavras, Mateus 25, um pouquinho adiante do texto que nós lemos, olha o que Jesus diz diante do julgamento que ele vai fazer das nações. Ele diz assim, a partir do 35, pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Querer o melhor para o nosso país significa querer isso para o nosso país. E isso que está descrito aqui não é assistencialismo. Isso que está escrito aqui é justiça. É sobre justiça que Jesus está dizendo. Ou seja, nós não podemos admitir o fato de que na nossa nação tenha gente que morra de fome. A gente não pode aceitar o fato de que na nossa nação tem gente vivendo com esgoto a céu aberto. A gente não pode achar normal que na nossa nação tem gente que vive em condição subhumana. E aqui eu me refiro especialmente ao cárcere, à prisão. Sabe o que é você viver numa condição subhumana? A gente não pode aceitar o fato de que na nossa nação tem gente marginalizada, tem gente vulnerável, tem gente empobrecida, que não tem o mínimo do mínimo do mínimo para viver uma vida com dignidade. A gente não pode aceitar como nação que, dependendo de onde você nasce, no nosso país, não é no mundo só, no nosso país, você está lascado. Você não vai ter educação de qualidade. Você não vai conseguir competir por uma vaga de emprego. Você não vai conseguir um monte de coisa na sua vida porque você nasceu naquele lugar. Isso se chama injustiça. Injustiça. Então, meu irmão e minha irmã, fazer a missão de Deus, participar da missão de Deus no mundo e no nosso país é querer o melhor para o nosso país, é querer o melhor para a nossa cidade, é querer o melhor para o nosso povo. Eu fui recentemente num podcast e o cara ficou impressionado comigo que eu falei uma coisa que eu já falei para vocês um dia, eu acho que eu falei só no encontro de espiritualidade, que eu gosto de pagar imposto. Eu gosto de pagar imposto. Aí o cara falou, eu não acredito, como que você gosta de pagar imposto? Você não pode gostar de pagar imposto. E é óbvio que eu não estava me referindo ao que eu gosto de pagar imposto, que eu pago pulando de alegria, que está tudo bem e é legal. Não, mas é a racionalização de saber que existem 27,5% que eu contribuo para com o Estado, que óbvio, que tem que ser criticado porque não faz uma boa gestão, que pode não sei o quê, podia ser melhor, podia ser um monte de coisa melhor. Mas eu contribuo com um monte de gente que vai para o sistema único de saúde, vai para o SUS, e precisa de exame, precisa de médico, precisa de pronto atendimento. Entende? Esse lugar, esse SUS, ele é sustentado com o dinheiro dos nossos impostos. E saber que tem gente que não tem acesso a um plano privado de saúde, que vai ter acesso, podia ser melhor, óbvio, né, meu irmão? Esperar 8 meses para fazer um exame não é bom, né? É uma porcaria. Mas pelo menos tem um lugar para esperar o exame. Então, o que significa isso que eu estou dizendo para você? Significa que nós, para fazermos missão, a gente tem que querer o melhor para o nosso país. Dá para melhorar? Vamos lutar para melhorar. Dá para fazer melhor? Vamos fazer melhor. Dá para ter mais justiça? Vamos fazer mais justiça. Mas a gente precisa querer o melhor para o nosso país. A gente querer mais justiça para o nosso país. Querer as pessoas, todas elas, com mínimo de dignidade, com mínimo garantido por todos nós. Então,
não há como a gente fazer missão, pensar em missão, se a gente querer o melhor para a nossa cidade, onde a nossa igreja está. Não dá para a gente falar que a gente é Igreja Batista em Quitaúna e a gente se lixar para o que está acontecendo em Quitaúna, para o que está acontecendo em Osasco, para o que está acontecendo aqui do lado em Carapicuíba. Não há essa possibilidade, porque um dia Jesus vai chegar para todos nós, enquanto povo, enquanto sociedade, e principalmente nós, enquanto Igreja Batista em Quitaúna. Ele vai juntar todos nós aqui e vai falar: e aí, gente? Bode ou ovelha? Tive fome, me deram de comer? Estava com sede ali, concretamente com sede, precisava de água potável para beber. Tinha água. Precisava de educação, tinha educação. Estava com frio, me cobriu, me amparou. Estava necessitado, carente do básico. Me amou, me acolheu de um jeito decente, de um jeito digno. Se mexeu como igreja, se mexeu como sociedade. O fato da Igreja Batista em Quitaúna estar inserida aqui nesse contexto, fez bem para a cidade? Ou não fez nada para a cidade? Querer fazer o melhor para a nossa cidade, para o nosso país, meu irmão, é querer amar concretamente e, portanto, cumprir a missão de Deus para todos nós. Nós fazemos essa missão quando também nós não fugimos dos problemas. O que eu quero dizer com isso? Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu não estou aqui para julgar você, um parente seu, um filho seu, ou você mesmo que queira sair do país, né? Mas a gente sabe que a taxa de vontade dos jovens, inclusive, vejo o Leozinho aqui, né? Penso na Bibi, no Eliel, a vontade de ir embora do Brasil, às vezes é grande, paira na cabeça de muita gente jovem, muita gente jovem. E eu não estou aqui para fazer juízo de valor das razões para que uma decisão dessa seja ou não seja tomada. Mas, entretanto, porém, pode ser que nós estamos perdendo brasileiros que estão dando as costas para o nosso país e indo embora do nosso país, talvez por impotência. Ou seja, olha para os nossos dilemas, olha para as nossas contradições, olha para todas as dificuldades que a gente tem e pensa o seguinte: isso aqui não tem jeito. Isso aqui não tem jeito, vou embora daqui. Não tem jeito, eu vou pegar um avião, vou para outro lugar, vou para outro país, vou para um lugar melhor, vou para um lugar que já está tudo pronto, já está tudo arrumado, está tudo resolvido. E tchau. Eu queria dizer para você que se entende discípulo de Jesus de Nazaré, para você que se entende como habitação do Deus vivo, para você que crê, assim como eu, que nós somos habitação do Espírito Santo, você que se diz, sabe, que tem a Deus, tem a Jesus como seu Senhor, meu irmão, não se sinta impotente, você pode fazer a diferença onde você está. Pare de achar que as coisas não podem mudar, elas podem mudar. E principalmente nós que somos o povo da fé, a gente não tem autorização para deixar de ter esperança. Nós que temos fé, a gente não pode olhar para os problemas que estão ao nosso redor, no nosso país, no nosso mundo, na nossa cidade, e dizer: isso não tem jeito. Nós somos filhos de Deus, nós cantamos aqui, o Adriano cantou, nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Meu Deus, gente, filho de Deus. Sabe, com todo respeito, mas não é só filho do meu pai biológico ali, que pode ter os seus dilemas, suas questões, as dificuldades para criar um filho, para não criar, né, os nossos pais. Nós estamos dizendo que nós somos filhos do Criador, daquele que fez a gente, que nos fez enquanto seres humanos, que dá ar para a gente respirar, que dá força para a gente trabalhar, que nos deu cabeça para a gente pensar, criatividade para explorar. Ora, gente que é cheia do Espírito, uma igreja de Deus, comunidade de fé, a gente não pode sucumbir diante da impotência, diante da dificuldade, diante da situação complexa que a gente pode estar vendo.
cabe-nos como filhos e filhas de Deus arregaçar as mangas, orar a Deus e pedir inspiração e ir para cima, para resolver os nossos problemas, para fazer a nossa cidade, para fazer o nosso país ser um lugar melhor, meu irmão e minha irmã. Eu oro a Deus para que você ouvindo isso, que você está ouvindo aqui, que você possa amanhã cedo, segunda-feira, você ir trabalhar de uma outra maneira, querendo contribuir, querendo fazer, querendo construir, querendo viver com intensidade a vida para fazer da sua vida, para fazer da vida dos outros, para fazer da vida da nossa sociedade algo melhor. Mas às vezes, além da impotência também, tem muita gente que eu acho que flerta com a indiferença. Aí é complicado, porque aí tem cara e cheiro de bode. É o bode que, puxa, eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive frio, você não me cobriu. Eu estive preso, você não me visitou. Eu fui estrangeiro, você não me hospedou. O indiferente aqui é o que sucumbiu diante da realidade de um coração duro. É gente que sucumbiu diante do egoísmo. É gente que olha para as mazelas do mundo e dá de ombros e finge que não é com você. Finge que não é com a pessoa. E passa. Deus nos livre disso. E tem também, eu acho que um outro elemento que é a covardia. A covardia. É sair do país, sabe por quê? Porque quer conforto, quer a facilidade, quer tudo pronto. Tem gente que escolhe igreja também assim, né? A pessoa escolhe a igreja que está tudo pronto, a igreja que tem tudo montado, né? A igreja que tem tudo prontinho, né? Para poder, que vai prestar o serviço com o nível de qualidade que a pessoa gostaria, né? Então, ao invés de ir para um lugar que vai ter que arregaçar a manga, que vai ter que trabalhar, que vai ter que servir, que as coisas estão sendo construídas, estão sendo gestadas, prefere o caminho mais curto. Tem gente que usa essa mesma lógica para escolher o país. Fala assim, eu não quero saber do país, não, do Brasil, eu quero outro país, que lá está tudo melhor, aqui não presta, lá é bom. Aqui não é legal, lá é legal, lá é legal. Eu acho que talvez a verdade é que essa covardia e esse tipo de atitude de querer o conforto, aquilo que é mais rápido, aquilo que é mais fácil, eu acho que está escondendo, a bem da verdade, ainda o sentimento de indiferença. Indiferença. O coração está duro. Muitas vezes o caminho mais fácil é fugir e sair. E certamente não é assim que a gente pensa a missão de Deus no mundo. Para a gente fazer a missão de Deus no mundo e fazer isso, não no mundo abstrato, mas em Osasco. Não no mundo abstrato, mas no Brasil, aqui, agora, é arregaçar a manga, trabalhar e saber que você, cheio do Espírito Santo, nós como comunidade de fé, a gente pode sim fazer a diferença no nosso país, meu irmão e minha irmã. Amém? Gente, Deus está nos convidando, nessa noite, para a gente lutar por justiça no nosso país. Deus está nos convidando para a gente fazer dessa terra, dessa cultura, das nossas tradições, desse jeito nosso de ser, da nossa brasilidade. Deus está nos chamando para que a gente ajude a sinalizar o reino de Deus aqui. Deus está nos convidando para a gente cuidar dos mais fracos do nosso país e fazermos mudanças concretas para que aquilo que a gente já se orgulha, a gente possa se orgulhar ainda mais. A gente possa fazer essa cidade ser ainda mais bonita, ainda mais vibrante, ainda mais justa, ainda mais coerente. Deus está nos chamando para amar, meu irmão e minha irmã, a nossa brasilidade. Nós não somos uma igreja europeia, nós não somos uma igreja norte-americana, nós somos uma igreja brasileira, em Osasco. Osasco. Já deve ter te zoado que você é de Osasco. Me zoam direto. De Osasco. André, é Osasco, hein? É Osasco mesmo. Minha igreja é de Osasco, de Quitaúna. O quê? Quitaúna. Com K não, com Q. Quitaúna, com acento no U.
orgulho de quem nós somos, orgulho de fazermos parte de um povo, de uma história, de um país, de uma cidade. Meu irmão e minha irmã, nós não somos convidados por Deus a fugir. Nós não somos convidados por Deus para abandonar o nosso barco. Nós somos convidados por Deus para ficarmos, para fazermos a missão de Deus no nosso país e a diferença aqui onde nós estamos. De modo prático, o que eu queria muito te encorajar, que nós, principalmente como pais de filhos, de filhas, nós como pessoas maduras na fé da nossa comunidade, que temos contato com aquelas crianças, aqueles pré-adolescentes, a gente, como povo de Deus desta nação, a gente devia ensinar os nossos filhos a se perceberem cidadãos do reino, mas do Brasil, do país. Amarem o seu país, amarem a sua cidade, a quererem, sabe, contribuir com essa nação, contribuir com essa cidade. Eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero uma bolsa do Estado para poder ir embora do país. Não, você quer bolsa do Estado brasileiro para você ir embora do país? Não. Nós como crentes em Cristo, a gente devia ensinar, meu filho, minha filha, se capacite com aquilo que você vai receber e faça a diferença no teu país, porque aqui está precisando fazer a diferença. Aqui tem muito problema para resolver, aqui tem muito esgoto a ser obra, tem muita injustiça. Fique aqui e faça a diferença aqui. Promova, sabe, justiça no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu condomínio, na sua igreja, onde você estiver. Seja um agente do reino de Deus ali. Deus um dia irá cobrar da gente. Osasquenses, carapicuibanos, fiquei fera, hein? Brasileiros, o que vocês fizeram aí, gente? Aí. Que a gente possa, nesse dia, ser colocado no lugar das ovelhas e ouvir de Jesus dizendo: eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu tive frio, você me vestiu. Vocês lá de Osasco fizeram a diferença. Vocês lá do Brasil contribuíram como gente de Deus, mudando a sociedade, mudando, sabe, as coisas que podiam ser melhoradas. Vocês se empenharam, vocês se dedicaram, vocês trabalharam, vocês tocaram, vocês que fizeram poemas, vocês criaram literatura, vocês fizeram uma coisa linda, um trabalho bonito. Vocês glorificaram o meu nome, fazendo justiça no mundo, e não no mundo abstrato, mas na nação de vocês. Venham, benditos do meu Pai, para o reino que eu preparei para vocês. Que coisa linda poder ouvir isso, hein? Que assim seja com você, comigo, com todos nós, porque um dia estaremos lá. Amém? Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça nessa noite. E eu queria te convidar nessa noite a não a responder simplesmente um apelo, um desafio, mas a fazer isso orando. Eu queria te convidar a que você ore pelo nosso país. Ore. O mundo está muito louco, gente, muito doido. Ore pelo nosso país. E pense. Que você é brasileiro, Deus te fez brasileiro, você está aqui. Trabalhe para fazer justiça do reino, essa justiça que a gente aprende em Jesus. Mateus capítulo 25. A ser um agente que vai contribuir para que o nosso país seja um país bonito, mais justo, menos desigual.
Lembre-se que você, enquanto cidadão do reino, você também é um cidadão daqui, tem um pezinho aqui. Valorize a sua brasilidade, valorize a sua música, valorize a sua comida, valorize a sua cultura. E lembre-se que a missão que Deus te chamou é uma missão concreta, real. E ela passa por essa cultura na qual você está inserido. Senhor, como igreja, nós queremos, Pai amado, te agradecer. Te agradecer pelo nosso país, te agradecer pela nossa cidade. Obrigado, Senhor. Obrigado. A gente sabe que onde nós moramos, temos muitas contradições, temos muitos problemas, temos muitas dificuldades. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou aqui. E nós queremos, como igreja tua, Senhor, pedir a tua boa mão sobre aqueles que governam o nosso país, sobre aqueles que estão à frente, Senhor, de tantas posições importantes. Nós queremos te pedir, Senhor, principalmente por cada um de nós e nós como igreja. Nós queremos ser instrumentos de justiça. Nós queremos fazer o bem. Nós queremos, Senhor, amar concretamente. Nós queremos fazer a diferença onde nós estamos. E nós queremos fazer isso como brasileiros, para o povo brasileiro, amando principalmente os mais vulneráveis, Senhor. Nos dá responsabilidade, nos dá coerência, nos dá ética, nos inspira, Senhor, através do sopro do Teu Espírito. E que a gente possa um dia, diante de Ti, como nação, não chegar diante de Ti dizendo que a gente gosta da outra nação, mas dizer para o Senhor aquilo que fizemos na nação em que o Senhor nos colocou. E que as nossas ações, elas sejam agradáveis a Ti. Que as nossas ações, elas sejam um cheiro suave ao Senhor. E que a gente receba o abraço caloroso do Senhor naquele dia, dizendo: venham, venham, benditos do meu Pai, porque vocês cuidaram dos fracos, vocês cuidaram de mim. Que assim seja em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos cantar mais uma vez? Fique de pé no seu lugar.